Será que eu bati a meta da MLI? Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o resultado da minha maratona literária de inverno. Minha, né, porque é o meu resultado. Mas se você não acompanhou aí, até a semana passada estava rolando a MLI. Eu não ia participar, assim, não ia entrar nos desafios, mas nos 45 do segundo tempo eu resolvi participar, gente. Foi a melhor ideia que eu tive, porque eu arrasei, eu cheguei na meta e aí eu dobrei a meta. Vou compartilhar então aqui com vocês as leituras que já estavam inseridas na TBR da maratona e as leituras extra, porque tivemos leituras extra, chupa essa. Começando com A Força que Nos Atrai, que é um livro pra finalizar uma série, e assim, gente, era o último volume da série Elementos que eu tô postergando há muito tempo. Eu já tinha ele aqui no Kindle. Na verdade, estava disponível no Kindle Unlimited, então eu fiquei bem empolgada. E quando eu terminei, rolou aquele arrependimento de não ter lido antes. A trama gira em torno da história do Graham e da Lucy. O Graham, ele é um escritor super famoso. O livro começa com ele perdendo o pai, mas ele não sente nem um pouquinho pela morte deste homem, que pra ele foi um homem muito cruel. E a esposa dele, a Jane, tá grávida. Só que eles nunca quiseram muito ter um filho e a Jane não tá muito feliz com essa gravidez, sabe? Ela seguiu adiante, mas ela tá tipo assim, muito irritada. E ela acaba tendo um parto prematuro. E esse parto prematuro coloca a criança deles em risco, né? A bebê, ela precisa ficar no hospital por muito tempo e o Graham já sente uma ligação com a filha logo do começo. Mas a Jane, ela não consegue lidar com a situação e ela acaba abandonando o barco. Ela vai embora e ela abandona tanto o Graham quanto a pequena bebê. E é aí que a Lucy entra em ação. A Jane, ela tem outras duas irmãs que sequer sabiam que ela tinha se casado. Ela cortou contato com essas irmãs há algum tempo e a Lucy acaba descobrindo isso de uma maneira assim completamente despretensiosa e descobre também que a Jane foi embora e decide ajudar o Graham, né, a cuidar dessa garotinha, e a gente vai ver como é que a trama se desenvolve a partir desse ponto. Gente, é daqueles assim apaixonantes. Tanto a história, né, que tem todo um peso por conta de todas as situações que acontecem. A gente fica tentando desvendar o Graham também, que é um mocinho assim meio bruto, porque tá tentando lidar com seus demônios, tentando lidar com esse abandono, tentando lidar também com a perda do pai, que ele não conseguiu sentir, mas que de certa maneira o abalou. A Lucy, ela é uma garota que ela é muito doadora, sabe? Ela tá sempre disposta a ajudar o próximo, ela tá sempre colocando as opiniões das outras pessoas à frente da dela, as vontades das outras pessoas à frente da dela, e isso acaba atrapalhando ela em vários contextos ali da vida, né? E machucando ela também em muitos aspectos. É um livro que tem, assim, apesar do romance ser um ponto forte, né, da atração que vai surgir entre eles dois, dessa pegada de ser meio que proibida, mas também que vai falar muito sobre família, e esse é, eu acho que o ponto mais importante da história, é essa base familiar e é como é que você lida com as pessoas que estão ali no seu dia a dia o tempo todo. Eu gostei bastante, eu indico muito a leitura pra quem gosta de um bom romance, pra quem gosta de um livro pra ficar assim, apaixonado e fissurado pela história. Esse e o primeiro volume da série, eu acho que é o que tem os protagonistas mais adultos, né? Os outros dois ali intermediários tem uns protagonistas mais adolescentes, mas com esses dois, o primeiro e esse, a gente vai lidar com situações mais adultas, então eu gosto também muito desse tipo de romance e acho que por isso esse livro também funcionou bastante pra mim. Daí eu também topei o desafio de um livro que eu tinha e que tinha muito tempo que eu queria ler e que eu tinha uma opinião dúbia sobre ele, né? Não sabia se eu ia gostar ou não. E aí eu li A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Foi o primeiro livro da autora lançado aqui no Brasil. Eu lembro que a Intrínseca fez uma imensa publicidade em cima desse livro. E assim, eu sempre fico um pouco aquém quando tem altas expectativas, quando tem muita gente falando da história, eu sempre vou empurrando com a barriga, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que o diga. Comecei a ler ele na maratona, na verdade esse foi o primeiro livro, e eu gostei muito, gente, da leitura, muito. Ele é um romance que é mais denso, mas é um tipo de romance que eu gosto muito. A gente tem duas protagonistas, a Ellie, que é uma jornalista, está nos anos 2000, e ela encontra algumas cartas de amor no arquivo do jornal onde trabalha, e ela começa a desvendar quais são os motivos dessas cartas de amor existirem, porque, né, que elas estão ali. E a Ellie, ela vive um relacionamento com um cara casado, e ela entende que essas cartas também são de uma pessoa que está em um relacionamento extraconjugal, então ela quer respostas acerca dessa carta, numa tentativa, né, de compreender o próprio relacionamento. E aí essas cartas são da Jennifer e do Anthony, e eles estão em 1960. E a gente vai acompanhar a história de amor, entender como eles se conheceram, como é que chegou até ali, né, aquele pormenor da carta que é basicamente um ultimato, e como é que a trama se desenvolve a partir daquele ponto. Eu gostei bastante
bastante do livro, gostei muito mesmo. Não achei lento, assim, eu acho que os acontecimentos foram da forma como deveriam ser. Eu fiquei muito presa na trama, foi um livro que eu li, assim, em 2 dias, completamente apaixonada, fissurada. O plot pra mim foi genial, sério, foi, assim, uma leitura que eu amei. E foi muito interessante porque eu tava com medo de não gostar, né? Então, realmente, a falta de expectativas fez com que eu me conectasse bastante com a história. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. E o interessante é que ele foi adaptado pra Netflix, então eu falei também sobre como foi a adaptação, né? O que eu achei da adaptação em comparação com a história aqui do livro. Se vocês quiserem, corre lá pra conferir e deixa um comentário lá me contando se você já leu, o que você achou, se você gostou, que eu vou adorar saber. Daí, um outro livro que tava na minha TBR foi Uma Herdeira Apaixonada, que é o 5º volume da série dos Ravenels, da Lisa Kleypas. Tá aí uma série que eu não consigo decidir qual é o meu livro favorito nela, gente. Eu gosto bastante da série como um todo, eu acho que é uma série que se preenche, que se conecta, que faz muito sentido e eu gostei demais desse livro. A gente vai conhecer a história do West e da Phoebe. A Phoebe, ela é uma mulher viúva, ela se casou com o amor da vida dela e ela já sabia que esse homem tinha uma saúde frágil, que em algum momento, né, ela iria ter que cuidar dele e ela iria se tornar viúva. Então ela tá sofrendo bastante, mas de certa forma ela já tava meio que preparada pra isso. O West Ravenel, ele é um mocinho que a gente já conhece de livros anteriores e ele era uma pessoa muito cruel durante a infância, tanto que um dos alvos de crueldade dele foi o marido da Phoebe. Então, quando ela descobre que ele é primo da futura cunhada dela e que ela vai ter que lidar com ele ali na festa de casamento do irmão dela, ela já fica meio desesperada porque ela não sabe como ela vai reagir a ele. Só que quando ela conhece ele, percebe que ele cresceu, amadureceu. O West, assim, se tornou um homem maravilhoso, ele é super gentil com os filhos dela e ela fica sem saber como lidar com isso, porque ao mesmo tempo em que ela começa a sentir uma coisa diferente por ele, né, ela já enviuvou há um tempo, então ela já tá saindo dessa fase de luto e já tem que tomar as rédeas da própria vida, da herança que o marido deixou, né, do título que o filho dela vai herdar. E aí ela começa a ficar meio sem saber como lidar com isso, porque o West foi, no ponto de vista dela, uma pessoa que causou um mal-estar tremendo para o marido dela, a pessoa que ela mais amou até então. Gente, o livro é lindo, 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 lindo. Eu gosto muito da Phoebe, ela é uma mulher de muita fibra, uma mulher muito forte. Os acontecimentos do livro, assim, são muito tensos. É aquele livro que ele não fica parado, sabe? Como a gente tem uma protagonista que já tem uma família, que já é viúva, ela tem muitas coisas pra lidar ali. E o romance é, né, uma quebra, num momento de paz pra ela. Eles não são, né, inocentes, menininhos, então tudo acontece de uma maneira, assim, mais pesada, mais abrupta, e eu achei isso muito interessante. Então eu acho que quem curte romance vai gostar dessa leitura, porque, nossa, foi daqueles que palpita o coração e que você não larga até acabar o livro. Daí eu fechei a minha TBR com O Menino Grapiúna, do Jorge Amado. Tava bem empolgada pra ler esse livro, na verdade é quase que uma novela, mas são mini contos do Jorge, em que ele conta a fase de infância e adolescência até o momento em que ele descobre que ele quer escrever, sabe? Que ele quer ser escritor. Então, em cada capítulo, a gente vai vivenciar um pedaço da vida dele, uma parte, uma cena, uma situação que pra ele foi impactante de algum modo e que ele decidiu contar pra gente. O legal é que, mesmo sendo escrito pelo Jorge, tem uma narrativa em terceira pessoa, como se a gente estivesse vendo aquele menino de cima, ou como se ele mesmo estivesse se olhando, sabe? Refletindo sobre esse tempo e enxergando a sua vida sobre uma terceira perspectiva. Eu gostei bastante, foi muito empolgante porque a gente vai aqui pra Bahia de 1900, comecinho do século passado, então tem muitos momentos assim de mudança, sabe? Do contexto baiano, tem muito da parte do interior, porque ele nasceu e cresceu no interior, então fala sobre cachoeira, fala sobre Ilhéus, fala sobre cidades que estavam ali tomando voz naquele momento, e eu achei isso muito legal. Então, assim, gente, foi uma leitura que eu gostei demais, que eu indico, é um livro super curtinho de ler, e que se você curte Jorge Amado, eu acho que você vai querer conhecer um pouco mais das histórias dele nesse livro aqui. E aí eu fechei, né, a minha TBR, o que eu tinha me proposto a ler, mas eu decidi que não era só isso, que eu iria seguir adiante na MLI. Então, eu comecei a ler Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. Esse aqui é o lançamento mais recente da autora. Eu tava bem ansiosa, ganhei ele de presente de amiga secreta. E assim, nem pensei duas vezes, né? Quando eu vi o espaço ali, falei, opa, já sei o que eu vou ler. O interessante é que esse livro, ele é separado em 4 partes, né? Mente, coração, repouso e despertar. No mente, eu sinto que
a gente tem uma Rupi muito reflexiva sobre as situações que ela passou na infância, sobre como essas situações geraram pra ela complexos no presente, né? Como essas situações alimentam a ansiedade e várias outras coisas com as quais ela precisa lidar no dia a dia. Então, eu sinto que essa primeira parte da mente tem uma pitada de luto, assim, sabe? De tristeza com por que ela precisou passar por tudo isso e quem que decidiu que ela precisava fazer isso. Foi a parte, assim, mais dolorosa de ler. Na parte coração, eu sinto que ela tá com muita raiva. Talvez ela tenha vivido um relacionamento que não foi tão interessante, ela tenha sido traída, enfim. Não necessariamente um relacionamento amoroso, apesar de que eu acho que dá a entender que foi um relacionamento amoroso. Mas ela tá com muito ódio, sabe? Ela escreve tudo com, assim, um rancor muito pesado que você consegue sentir isso ao longo das páginas. E é muito interessante que ela passa isso pra você de uma maneira que você quase odeia, sabe? Alguém que você nem sabe quem é. Então, foi muito louco, mas essa parte eu achei bem interessante. A parte com a qual eu mais me conectei foi a parte do repouso. E essa parte, ela fala bastante sobre o peso do trabalho, sabe? Sobre como as pessoas esperam muito de você, sobre como você não pode parar, sobre como você não pode ter um tempo de pausa e sobre como esse tempo de pausa é necessário, especialmente quando você trabalha com criação, sabe? Você precisa viver pra você criar. Porque não adianta você ficar numa caixa branca, você não vê nada, porque o que você vai criar daquilo ali? Nada. A criatividade, ela é alimentada com as coisas que estão ao nosso redor. Então ela fala muito sobre isso, sobre essa necessidade diária de produzir, sobre você precisar o tempo todo estar exposto, sobre você precisar estar o tempo todo alimentando as pessoas com coisas novas, porque senão você é inútil naquilo que você faz. E essa foi a parte com a qual eu mais me conectei. E a última é a parte do despertar. E essa também foi muito interessante porque ela fala sobre as pessoas que estão ao redor dela, especialmente mulheres, né? Que auxiliam ela a ser quem ela é hoje. Então, pessoas que estão ali do lado dela, que dão a mão, que quando ela precisa, são as pessoas que a levantam. Então, essa parte eu também achei muito interessante porque tem isso dela agradecer e reconhecer, né? Que ela precisa dessas pessoas na vida também, que ela não é ninguém sozinha. Então, eu li Meu Corpo, Minha Casa e gostei bastante. É o terceiro livro da autora que eu leio e os livros da Rupi ficam lá na minha sala porque, assim, ela é dona da minha casa. E aí eu não parei por aí, né, gente? Porque eu tava super empolgada, realmente. Foi assim, meu Deus do céu, eu não queria parar. E aí eu fui ler The Dare, que é o último volume da série Briar You, da Elle Kennedy. E, gente do céu, meu Deus. Esse livro conta a história da Taylor e do Connor. A Taylor, ela tem muito problema com relação ao corpo, sabe? Ela nunca foi a modelo, ela sempre teve muitas curvas, foi muito voluptuosa. E ela, na faculdade, achava isso, assim, via as meninas super magras, né? E ela sempre se blindou com isso. E logo que ela entrou na faculdade, ela é de uma irmandade que vem aí de gerações de família, ela logo tretou com uma das principais meninas da irmandade. Desde então, a vida dela na faculdade foi um inferno. E é numa festa da irmandade que essa menina desafia ela a levar o Connor Edwards pro quarto. E aí ela chega nele, assim, desesperada, fala, pelo amor de Deus, vem comigo, depois eu te explico. Ela sobe, eles ficam lá conversando, se conhecem e eles decidem entrar num joguinho aí de um relacionamento de mentira. E é bem interessante porque o Connor, ele é sempre visto, né, como o cara, porque ele joga no time de hóquei, assim, ele tem um futuro brilhante pela frente, então todo mundo exalta muito a figura dele, ele é aquele cara que tá com todo mundo o tempo todo, cheio de amigos, pega quem quiser. Só que a gente vai descobrindo que, né, no fundo ele tem algumas traumas, algumas situações pra lidar, situações familiares, situações de coisas que ele passou na infância, o fato de que a mãe dele deu muito duro pra sustentá-lo e depois ela acabou se casando com um cara que tinha muito dinheiro e ele se enxergava naquela família ali de uma maneira não muito positiva. Então eles vão ter que lidar com várias situações e é muito interessante porque eles são bem diferentes ao mesmo tempo que eles são bem parecidos e eles criam uma amizade, né, que acaba revertendo aí o relacionamento. A Taylor tem esse problema de confiar, mas ela acaba confiando nele de uma maneira, assim, muito bonita. E eu gosto muito da interação desse livro. Essa é uma série que eu gosto bastante também. Ela puxa, né, um spin-off da série de Amores Improváveis, que tem o Acordo, o Erro, o Jogo e a Conquista, que eu gosto bastante. Eu acho que essa primeira série é superior ao Briar You, mas as duas séries pra mim são muito legais e eu sei que a Elle tá trazendo aí bônus, coisas interessantes pra gente, então tô bem curiosa pra saber como é que vai ser. Daí eu não
não parei, gente. Comecei a ler Uma Aposta Irresistível da Tessa Dare. Eu, assim, decidi comprar. O e-book tava caríssimo, mas eu tava empolgada porque eu vi muita gente no Twitter falando desse livro. E é a história da Penny com o Gabriel. A Penny, ela é filha de um duque, ou de um conde, não me recordo. Mas ela é solteirona e ela adora os animais. Então ela tem uma casa onde ela abriga vários animais que estavam em situação de rua, doentes, né, que não tinham quem cuidasse. Ela abriga nessa casa. O Gabriel, ele tem uma fortuna que ele conseguiu de uma maneira lícita, porém não tão lícita. E ele acabou de comprar a casa ao lado da casa da Penny com o intuito de reformar e vender, porque é a casa do lado da casa, né, de uma pessoa nobre. Mas ele descobre que para vender essa casa, ele vai precisar que a Penny se livre de todos esses bichos. E a Penny, ela já tem ali quase 30 anos, tá beirando, sabe? Então, quase nenhuma expectativa de casar. Ela debutou uma vez e depois ela não foi mais. E aí, o irmão dela coloca um ultimato. Ou você arranja alguma coisa pra fazer, arranja um baile pra ir, um noivo, ou eu vou te levar de volta pro interior. E também se livre desses bichos. Então, ela tá, né, naquela de que ela vai ter que abandonar toda a vida que ela construiu ali, voltar pro interior, que ela não sabe como vai ser, vai ficar esquecida lá. E aí eles dois montam um plano, né, pra ela ficar ali na casa e ele conseguir vender por um bom preço a casa ao lado da dela. Mas, obviamente, que esse plano vai pra água abaixo, muita coisa vai acontecer. Enquanto eu tava lendo, eu descobri que esse é o terceiro volume de uma série. Bom dia, vem sempre aqui. Quero muitos outros, mas tão caros os e-books ainda, então eu vou esperar uma promoção. Porque eu gostei bastante desse e fiquei curiosa pra saber, né, como foram as histórias dos outros casais que já estão formados nesse livro aqui. Também vai ter um gatilho nessa história, algumas situações que eu não esperava ao longo da trama, mas que foram bem interessantes. Eu gostei da forma como foram conduzidas, como a autora explorou. As cenas são muito fofas, gente. A Penny, ela é vegetariana. Tem uma cena perfeita, que é o Gabriel fazendo um baile. E ele faz todas as comidas vegetarianas pra ela. Eu achei isso, assim, a maior prova de amor do universo nos anos 1800 e tarará, saca? Então, assim, eu amei, indico demais a leitura, garanto que vocês vão gostar. E eu fechei aí a minha maratona com Perigo para o Inglês, que é o último volume da série Amores e Escândalos da Sarah McLean. Entrei totalmente no mood romance de época, gente. E esse é o livro da história da Seraphine e do Malcolm. Esse casal a gente conhece, de certa maneira, no primeiro volume da série, que é Cilada para um Marquês, porque a mocinha, que é a Sophie, desse primeiro livro, derruba o Malcolm, que é o Duque, na água, né, porque ele magoou a irmã dela. Então a gente já gera um ódio dele ali. E nesse livro, a Seraphine, ela tá voltando dos Estados Unidos 3 anos depois de ir embora, assim. Ela casou com o Malcolm, eles não viveram um casamento feliz, ela acabou perdendo um bebê, descobrindo que ela não poderia mais ser mãe, e ela foi embora. E agora ela volta, ela entra na Câmara dos Lordes e ela pede o divórcio. E aí, o Malcolm tá, assim, estufando de ódio. Primeiro porque ele procurou ela ao redor do globo todo. Ele não sabe porque ela foi embora, ela simplesmente foi embora. E a última coisa que ele quer é dar o divórcio pra ela. Mas aí ele mente, ele fala, tá, eu te dou o divórcio. Eu faço as pessoas votarem pelo nosso divórcio, mas você precisa encontrar a minha esposa primeiro. Minha próxima esposa. E aí eles vão pra casa de campo, né, deles dois, porque ela é duquesa e ele é duque. Vão pra essa casa de campo, convidam 4 meninas solteiras para conseguir, pra ela escolher ali qual vai ser a esposa dele. Só que ela não vai sozinha, ela vai armada de todas as irmãs, que são as irmãs perigosas. E, gente, vai ser, assim, aquele intenso, forte. É muito interessante porque o Malcolm não foi um cara legal, né, em alguns momentos ali do casamento deles. Ela também teve algumas situações, assim, que não foram tão positivas. Mas eles vão acabar percebendo que o que eles sentem um pelo outro é maior do que tudo isso. Então, assim, as lutas são as lutas, né, e elas precisam ser lutadas. E foi lindo, eu indico bastante a leitura, também foi aquele que você lê no piscar de olhos, eu adorei, e assim, vocês não vão se arrepender de ler, tá? E como eu disse, eu peguei a meta e eu dobrei a meta de maneira magnífica. Foram todos esses livros que eu li aí durante a MLI. Me conta se você já leu algum desses livros, quais foram os livros que você leu na MLI, se você conseguiu bater sua meta, comenta aqui que eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!